Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e vou estar fazendo essa live, do qual há um bom tempo tinha esse desejo de falar sobre a pré-existência do ser. Eu já tenho aqui no canal iniciado a série da pré-existência, com apenas ainda um capítulo, que fala sobre a entrada nesse mundo, a entrada naquilo que nós chamamos de simulação, o simulacro da vida. Aquilo que filmes vieram com uma ideia e definiram como matriz, né, da Matrix, a Matrix, o filme famoso que nós conhecemos. Então, quero estar conversando com vocês, vamos estar passeando muito pela Bíblia e mostrar o real sentido e real interpretação desse conceito, que ele sempre fez parte do cristianismo antigo, mas se perdeu com o tempo. Esse é um conceito que os hebreus sempre tiveram. Os demais povos, isso sempre se soube que eles conheciam, mas eles confundem com um ensino errôneo, que é chamado de reencarnação. Por quê? O conceito de pré-existência significa a nossa pré-existência, a nossa existência anterior a este mundo, a este estado que nós nos encontramos quando nascemos no ventre da nossa mãe. Mas isso não significa uma reencarnação. Agora, os povos antigos possuem um tipo de conceito, de ensinamento que eles aprendiam, principalmente de entidades demoníacas, e iam guardando com suas tradições esse tipo de conhecimento e passando para as gerações. Então, muitas das pessoas foram ensinadas que elas reencarnam, e não, isso não é correto. Não há reencarnação naquilo que eu vou estar colocando para vocês, mas encarnação. Uma vida aqui muito importante, que é um teste. É uma prova. Isso responde, inclusive, algo que nem arminianos, nem calvinistas, em suas teologias, conseguem responder para os cristãos de hoje em dia. Isso também responde para ateus e diversas pessoas que possam estar assistindo essa live no futuro. Qual é o sentido da tua vida, o sentido de você estar aqui e num mundo que ele possui realmente dificuldades? Deus, ele é justo e jamais colocaria seus filhos num local para escolher entre a vida e a morte, escolher entre o céu e o inferno, passar por sofrimentos em diversas coisas, sendo ele justo. Mas por que estamos aqui? E por que estamos passando por esse preço? Por que Cristo veio a este mundo? Pagar um tipo de preço do qual nós nunca conseguiríamos. Porque percebemos que nós não somos justos. E a própria Escritura mostra e diz que não há um justo sequer nesse mundo. Então, por que estamos aqui? E por que estamos em uma vida que apresenta morte? Então, eu vou estar colocando um pouco desses tipos de conceitos. E o primeiro que eu preciso colocar para vocês é a existência da dualidade. Deus, ele criou todas as coisas. Essa criação, em realidade, emana dele mesmo, porque ele é o tudo. Existe um conceito que é chamado de ex nihilo, que seria do nada, e é dito que Deus, ele criou as coisas do nada. Em realidade, ele é o tudo. E o conceito real hebraico antigo, e de muitas outras culturas, inclusive, é de que Deus, ele se contrai, e nessa contração há uma margem, começa a existência do que seria a ausência de Deus. E isso muitas das vezes é definido de nada. Mas para que ele possa o quê? Interagir com outros seres, porque ele é amor e ele é pleno, mas ele teve a necessidade, ele sentiu a vontade de transmitir esse amor para outros seres. E para que isso pudesse ocorrer, esses seres precisavam ter independência. E esse é o grande segredo de cada ser, que as pessoas muitas das vezes têm dificuldade de compreender, que nós temos independência de Deus. E através disso ele nos deu uma escolha, um livre arbítrio entre ficar com ele ou não ficar com ele, entre sim ou não, entre luz e trevas. Então a dualidade, ela é intrínseca a toda a existência, porque Deus, ele se autolimitou.
eu tenho uma série aqui chamada A Origem. Para quem não assistiu, ela tem uma playlist, estão separados ali os capítulos, mas você pode assistir o vídeo inteiro. E eu creio que ele vai trazer muita informação para vocês, além do que eu vou estar colocando aqui. Então a dualidade é um conceito muito importante para as pessoas entenderem. O primeiro versículo do Gênesis começa, de acordo com as traduções mais modernas: no princípio, Deus criou. Segundo a maioria dos teólogos, a palavra criar é entendida como fazer algo do nada. Esta definição é um conceito abstrato, sem fundamento concreto, e, portanto, não é um conceito hebraico. Para descobrir o significado original do hebraico por trás dessa palavra, em português ou qualquer outro tipo de idioma que eles traduzam, precisamos examinar atentamente a palavra hebraica bará, que, no dicionário Strong, é o número 1254. Em Gênesis 2:7 afirma que Deus formou o homem. A palavra hebraica traduzida como formado está sendo empregado qual verbo? É o verbo yatsar, que no hebraico, no dicionário Strong, é 3335. E é melhor entendido como o processo de pressionar a argila para formar um objeto, como uma estatueta. Podemos ver claramente, a partir deste versículo, que o homem foi feito de alguma coisa, ou seja, de algo já existente. No entanto, em Gênesis 1:27, lemos, de acordo com a maioria dos tradutores, Deus criou o homem. Mas descobrimos que o homem ele é feito de alguma coisa. Portanto, a palavra criar, em Gênesis 1:1 e em Gênesis 1:27, não significa que algo foi feito do nada, mas de algo já existente, inclusive da existência do próprio Deus. E isso é muito profundo. Todas as coisas provêm dele. Todas as coisas, de alguma maneira, já possuem a essência divina. Isso não quer dizer que elas são o próprio Deus, mas elas estão embasadas totalmente em algo que já é existente. Esse conceito de que Deus criou as coisas do nada, do invisível, é errado. Até porque a própria Escritura define que Deus é invisível. E sendo ele invisível, você não pode dizer que ele é inexistente, porque é definido assim, mas ele é totalmente sempiterno, ou seja, sempre existiu. Ele é o tudo. Então o nada não pode ser definido como algo que Deus ele tira e traz à existência. Existe o verso de Romanos 4:17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ou seja, esse verso está dizendo que ele dá vida, ou seja, a vida que ele dá, ela já existe. O que ele dá é independência desse ser que não existia antes. Ele não estava antes. O verbo ser e estar, né, que faz parte, inclusive, da própria definição do tetragrama, que é chamado de o nome de Deus, do qual ele diz: eu existo, eu sou autoexistente. Então, é dele que provém tudo, e aqui diz que ele chama a existência, ou seja, ele dá independência a algo, ele faz com que algo se torne alguma coisa, mas isso a partir dele. É isso que as pessoas precisam compreender. Tudo é a partir de Deus. Não existe ele tirar algo como que se no nada houvesse algo. O nada ele é a ausência de Deus. Sendo a ausência de Deus, do nada não pode sair as coisas, mas sim de Deus e a independência que ele cria. E quando ele coloca o espírito de vida dele, o espírito de vida é algo existente, o autoexistente dentro do próprio Deus. Então, continuando. Se a palavra bará não significa exatamente criar como muitos têm nos ensinado, o que significaria isso de maneira exata? Examinando outras passagens em que essa palavra em hebraico aparece, podemos começar a descobrir seu verdadeiro significado. E essa é uma boa prática para qualquer estudo de palavras em hebraico que você possa estar fazendo. Em 1 Samuel 2:29 diz o seguinte: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Deus está perguntando e chamando a atenção aos sacerdotes. Acredite ou não, a palavra bará é traduzida como engordar. No versículo acima é o significado concreto original dessa palavra. O que significa que em Gênesis 1:1, quando diz literalmente Deus engordou, ou seria encheu ou preencheu os céus e a terra. Quando um animal é escolhido para o matadouro, ele é colocado em um curral e alimentado com grãos para que possa ser engordado, ou, em outras palavras, preenchido. Essa ideia de encher ou preencher é o mais relevante e mais próximo para o verso de Gênesis 1:1. Inclusive, em Gênesis 1:2, a correta tradução seria o seguinte: porque a terra tornou-se vazia ou não preenchida, porque houve uma guerra celestial. Eu vou estar colocando aqui para vocês um podcast que eu fiz para Humberto Voltz e depois eu vou estar voltando. Nesse podcast eu explico o conceito da Atlântida vinculado ao dilúvio, mas também explico o real conceito do Gênesis 1:1 e o Gênesis 1:2, para o que possivelmente a mitologia de Atlântida realmente aponta para o gap, ou aquilo que é chamado de fenda, entre o Gênesis 1:1 para o Gênesis 1:2. E eu vou dar a base bíblica para isso e o meu entendimento disso. É importante vocês entenderem que nesse momento foi quando ocorreu a queda dos filhos de Deus, a famosa queda dos anjos, como ela é conhecida. Mas uma associação muito importante que eu quero colocar aqui para vocês é baseado na Escritura, porque o dilúvio, ele na verdade é um padrão de algo que ocorreu. Poucas pessoas sabem qual foi a época da caída dos anjos. Essa época, descrita na Escritura, em realidade ela está em Gênesis 1:1 para o Gênesis 1:2. A terra tornou-se caótica. Em 1 Coríntios diz o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. A palavra grega akatastasias expressa confusão, instabilidade, tumulto, desordem, anarquia, ou seja, aquilo que entendemos por caos, um termo com sentido oposto à ordem. Por isso é inviável supor que Deus, quando se dispôs a criar algo, a primeira coisa que tenha criado fosse o caos aquático e tenebroso que é mencionado em Gênesis 1, verso 2. A criação de Deus não funciona como a cosmogonia grega, do qual narra e apresenta o caos como o primeiro elemento a surgir, sendo a origem. Inclusive a própria maçonaria ela diz que a ordem veio pelo caos. E o caos, que é adorado por essas sociedades secretas e por essas culturas dos quais eles entendem que dali surgiram as coisas, na verdade não é a origem. Então aconteceu algo do Gênesis 1:1, quando é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra, significa dimensões superiores e dimensões como base, chamada terra, das quais os seres espirituais viviam. Mas no verso de Gênesis 1:1 para o Gênesis 1:2, vemos que um caos ocorreu, e de repente é dito que a terra estava sem forma e vazia. Mas Deus ele não cria as coisas dessa maneira. Segundo Hesíodo, todas as coisas em primeiro estado do universo eram o caos. Mas a escritura hebraica ela diz o contrário. Assim o profeta Isaías diz, referindo-se à criação da terra. Ele diz que Deus ele não a criou caótica ou vazia. Ele usa inclusive a palavra tohu, que é caos, vazio, desolação, devastação, que expressa um estado confuso e destruído onde não há lugar para vida e ordem. Ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então isso está em Isaías 45:18. Aqui mostra claramente que a intenção de Deus era fazer com que a terra estivesse sempre habitada.